O Clamor, com Márcia Martins. 106! Aí sim! Impacto FM. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Minha vida é dele, andando com ele eu vou prosseguir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Quando ele ordena, a tristeza vai embora e o mal me ordena. A tristeza vai embora e o mal me ordena. Bom dia, pessoal. Eu tive um probleminha técnico aqui na rádio, ok? E nós vamos ter que reiniciar aqui o programa e esperar um pouquinho para a rádio voltar ao ar, ok? E hoje nós vamos estar falando finalmente, né, compartilhando sobre os caminhos de morte. Vamos ver aqui se vai entrar direitinho. E aí a gente já dá início ao programa, ok? 9h55. Olá, ouvintes da Rádio Impacto. Aqui é Márcia Martins. Quero convidar você para estar comigo segundas, quartas e sextas, 10 horas, no programa O Clamor. Padaria Coelho, produtos caseiros, receitas exclusivas. Sexta é dia de Sextou Pizza a R$ 9,99. A massa é especial, o recheio é super. E fazemos entregas. A promoção está bombando. Bom dia, Ivan. Caseiro em Tudo vários bem? sabores a R$ 2,99. Estou aqui consertando a programação da rádio. Para sua empresa, congresso e eventos especiais. Entrou no ar. Nossos Vamos ver produtos se são a gente fresquinhos consegue. e levam o toque especial de Juliana Coelho, sua marca de qualidade. Já já nós vamos Padaria começar, Coelho, tá bom? o Argel Cunha, número 15, e o Antônio Meurer, número 145. Ambas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Estou colocando aqui a programação no ar, pessoal. Facebook.com/Padaria Um pouquinho de Coelho paciência que a gente JF. já vai dar início. Você anda nervoso, estressado, com insônia, problemas no intestino. Hoje fora eu do seu cheguei peso aqui, a ideal. rádio estava fora Você do não ar, precisa eu se coloquei no tornar ar, mas dependente ainda de assim ela medicamentos. bloqueou. Viva com qualidade. Doutora Osiane Madalena Mas também tem a nós melhor estamos solução para o seu adiantadas, né? problema. 9h56, ela que entrou no ar Doutora antes da Osiane hora. Madalena é Meu nutricionista esportiva e estética. E aí? Trabalha também com Vamos emagrecimento ver. saudável e reeducação Cláudio Roberto, alimentar. bom Ligue dia. agora e marque sua consulta. 98707-4791. Hoje é quarta-feira, né? 98707-4791. Já já nós vamos dar início. Eu não vou desligar vocês, não, vou deixar de qualidade, ao sem abrir vivo. mão da afetividade, E carinho, nós estamos aqui amizade sem e o som amor. do Do estúdio. maternal ao ensino fundamental, a escola se destaca pelo excelente resultado no aprendizado de seus alunos. Escola conveniada Positivo, creche, educação infantil Esse é o e último ensino comercial que fundamental integral. Recanto dos Amiguinhos, Agora entra a um lugar abertura do completo para programa. seu filho. Rua Santos Dumont 473, no Granbury. Telefone 3211-7158. 3211-7158. Visite o site recantodosamiguinhos.com.br. Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. Ele vem cavalgando os montes, os estranhos ladrão pelos ventos. O Clamor, com Márcia Martins. Bom dia para vocês. A rádio estava fora do ar, não é? Mas a gente conseguiu aqui colocá-la de volta funcionando, porque é tão precioso, né? Esses momentos que a gente passa aqui nas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira, né? De 10 até as 5 para as 11, nós estamos aqui proclamando, né? O clamor, clamando também diante do Senhor. Nós temos tantas coisas, né? Esse programa, ele se chama O Clamor, e esse nome, né, veio como uma inspiração. Na época estava passando a história, né, do povo de Israel que deixou
o Egito, na liderança de Moisés. E Moisés havia fugido para Midian, e ele era pastor em Midian durante 40 anos. E um dia, né, o povo resolveu clamar. Isso, claro, né, foi uma interpretação, né, do pessoal que estava fazendo a novela dos 10 Mandamentos. Foi muito interessante isso, porque teve um dia, eles decidiram clamar, eles começaram a fazer uma reuniãozinha de oração dentro de casa. E Faraó descobriu que eles estavam reunidos. E, a exemplo da igreja perseguida, as pessoas elas não podem, né, se reunir nas suas casas para orar. Então, a polícia de Faraó foi ali, né, e acabou com aquela reunião, falou, olha, está proibido vocês se ajuntarem para falar aí com Deus de vocês, porque Faraó é Deus, né? Vocês só podem adorar ao Faraó. E Faraó é símbolo do mundo, né? O líder do Egito, o Egito é símbolo do mundo. Então, o demônio, Satanás, ele exige adoração a ele de muitas maneiras. E quando, né, o povo que se diz, né, de Deus, o povo que pertence ao Senhor, se reúne para adorar a Deus, isso desperta a fúria do inimigo. Então, ele mandou, né, a polícia do Faraó foi lá e falou, olha, se vocês continuarem com esta reunião, né, nós vamos matar todo mundo. Vamos levar todo mundo preso, vamos matar todo mundo. E acabou com aquela reunião deles dentro da casa. Mas Deus é um Deus tremendo, né? Ele é um Deus estrategista e tudo aquilo que o inimigo faz, ele transforma para os propósitos dele. E aí o pessoal saiu de dentro da casa, falou, bom, já que nós não podemos nos reunir dentro de casa, nós vamos orar a Deus do lado de fora de casa, no meio da aldeia, no meio da rua, né? Eles foram ali para o meio da rua e foram clamar ao Senhor. E nisso que eles começaram aquela reunião de oração campal, né, ali do lado de fora, o pessoal das outras casas foram ouvindo aquele clamor, aquela oração, eles falando com o Senhor, pedindo que enviasse o libertador. E então, mais pessoas foram chegando, né? Quem sabe nós não estamos precisando algo desse tipo, não é? Vamos dizer, está proibido reunião dentro dos templos. Vamos fechar todos os templos. O que as pessoas vão ter que fazer? Vão ter que sair todas para as ruas. E aí sim nós vamos ter um movimento de oração tremendo, né? Todos os espaços externos, as ruas, as praças, ocupadas por pessoas que levantam as suas mãos ao Senhor, que adoram ao Senhor, né? Porque o chamado da igreja não é para ficar dentro dos templos dizendo, vem para a minha denominação, vem para a minha igreja, você também, vem aqui fazer parte conosco do nosso grupo. Esse não é o chamado da igreja, ok? O chamado do vem era para Israel. Israel, sim, estava acolhendo as outras nações. Vem adorar o nosso Deus. O chamado da igreja não é esse, o chamado da igreja é para ir. Ide, pregai o evangelho em todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O chamado da igreja é sair para fora. Eclésia, que é a palavra original, né, para denominar igreja, eclésia, ela tem a ver com esse sentido de sair para fora. Porque nós somos chamados a testemunhar, nós somos testemunhas do poder de Deus, testemunhas de quem é Jesus, né? Que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Nós somos testemunhas desse Deus maravilhoso. E você não dá testemunho dentro da sua própria igreja. Se você é alguém que proclama as boas novas do Evangelho, você é chamado para fora. Você tem sempre que estar indo em direção àqueles que não conhecem o Senhor. Então, ia ser muito bom, muito interessante, né? Que acontecesse o que aconteceu lá no Egito. As pessoas foram proibidas de orar dentro de casa e elas saíram para fora. E elas começaram a orar
nos lugares públicos ali, né? Do lado de fora de suas casas. E ali subiu um grande clamor a Deus. Ele ouviu aquele clamor e enviou Moisés de volta ao Egito para libertar o povo, não é? E nós também precisamos erguer um clamor a Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor, precisamos clamar ao Senhor pelo Brasil, clamar ao Senhor por este novo governo. Nós precisamos clamar a Deus por todas as nações da terra. Ontem eu estava ouvindo um comentarista e ele dizendo, para todo lugar que a gente olha neste planeta Terra, para todas as nações que você olha, está implantada a confusão, o caos, né? Muito, muito difícil a situação em cada uma das nações. Um preparo, né, para a vinda do anticristo com a sua proposta de paz, né, de ordem. Muito bem. Então, se acontece o que aconteceu lá no Egito, né, que a polícia deu em cima daquela reunião e falou, não, vocês não podem reunir dentro de casa. Imagina, não, vocês não vão reunir dentro de templo nenhum mais. E aí todos são forçados a ir para as ruas, a orar nas ruas, a adorar nas ruas. O que é que aconteceria? Né? Um grande avivamento de oração. As pessoas estariam indo para fora, proclamar a mensagem do Evangelho nos antros, aonde estão aqueles esquecidos, não é, pela sociedade, aqueles que estão lançados fora, os que são lançados fora do sistema. A igreja é chamada a sair para fora em busca daqueles que foram lançados para fora. Não é tão interessante isso? Jesus foi sacrificado fora do arraial. Saiamos a ele, né, fora do arraial. O sacrifício foi oferecido lá fora do arraial, não é? Então, meus queridos, Deus, ele trabalha. Dizem que ele escreve certo por linhas tortas, não é isso? Nós podemos ver o agir de Deus na história da igreja e nós, se estivermos atentos, se reconhecermos a Deus em todos os nossos caminhos, nós vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas de maneiras inusitadas, de maneira que não entendemos, às vezes que não esperamos, mas através das circunstâncias, o Espírito do Senhor está trabalhando em cada um de nós para construir em nós o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, porque cada um de nós somos pequenos cristos, nós somos cristinhos, não é? Somos a habitação de Deus nesta terra e nós somos as mãos do Senhor, os pés do Senhor, a boca, a voz de Deus nesta terra e juntos formamos o corpo místico de Cristo, que é a verdadeira igreja. Mas a verdadeira igreja vai ser encontrada em lugares que às vezes você não esperava. Às vezes você esperava encontrar a verdadeira igreja reunida, né, nos templos construídos por mãos humanas. Mas o Senhor foi claro quando ele disse, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Não é? A igreja, prédio, ela não é a habitação de Deus, onde você vai lá para visitá-lo, ok? Você é a habitação do Senhor. E por onde você vai edificando a igreja do Senhor através da sua vida, através do seu exemplo de vida, através do seu testemunho, não é? Tudo é construído através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer despertar a fé das outras pessoas, levar salvação aos demais, você tem que liberar a palavra, porque ele precisa ouvir a proclamação do Evangelho. Bom dia, Aguinaldo Ferreira. Bom dia, Carlos Chagas. Bom dia, pessoal do Facebook.
estamos aqui dando início ao programa O Clamor. E eu estava dizendo, por que é que este programa ganhou este nome, O Clamor? Porque quando o povo no Egito, né, saiu para fora de suas casas e se reuniu ali no meio, né, do local onde eles habitavam, né, eles estavam em Gósen, naquela região de Gósen, e levantaram um clamor a Deus, envia-nos o libertador. Foi aí que Moisés, né, foi enviado, porque o Senhor falou, eu ouvi o clamor do meu povo. É tempo de clamar, nós temos que clamar pela volta do Senhor. Vamos clamar pela volta de Jesus Cristo. O Espírito e a noiva dizem, vem, não é? É preciso que nós clamemos pela volta do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele faz tudo em resposta às nossas orações. E porque o povo do Egito saiu para fora e clamou, Deus ouviu o seu clamor. A igreja também, ela precisa sair para fora. Sair para fora. E precisamos de um grande avivamento de oração, não é? De todos aqueles que pertencem realmente a Jesus, unidos numa só voz, não é? Clamando a Deus que envie de volta à terra o Senhor Jesus. Nós temos este papel, nós não podemos nos calar, ok? Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio, mas antes houve toda uma proclamação, né? Ana, Simeão orando todo dia, todo o tempo, eles estavam clamando no templo para que o Messias viesse. Assim também, o Senhor espera que sua igreja esteja neste clamor. Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Bom dia, Meire, bom dia, Dona Zezé, bom dia, Sheila, Flávia, todos vocês que estão na escuta, Beto, Eliana, ok? Todos os amados do Senhor que estão aí na escuta, não é? Nós estamos aqui na nossa reunião e vocês comigo, nós formamos uma igreja sem paredes, não é? Mas nós estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, ouvir sobre as coisas do reino do nosso Pai. E essa é uma igreja que vai até você, não é? Quando nós falamos da verdadeira igreja que é chamada para sair para fora, nós nos lembramos da última ordem dada por Jesus, ide por todo mundo, proclamando o evangelho a toda criatura, né? As últimas palavras dele em Atos 1:8, lá em Atos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Naquela época, não é? A igreja que estava nascendo também queria ficar aquartelada, todos juntinhos, não é? Lá em Jerusalém, mas o Senhor permitiu o apedrejamento de Estevão em Atos 7. Esses dias eu estou na leitura de Atos, né? Já estou lá no capítulo 18, entrando no capítulo 19, já estou nas viagens missionárias de Paulo, mas o Senhor permitiu, né? Por falar em Estevão, a gente lembra de Paulo, porque Paulo foi um dos que estavam ali ativos, né, no apedrejamento de Estevão. Então, em Atos 7, Estevão é apedrejado e surge, né, aí o primeiro mártir da igreja e a perseguição que dispersou, né, os crentes da época. Os seguidores do mestre foram dispersos de Jerusalém e se espalharam, se esparramaram em várias direções. O inimigo, né, fez algo pensando que estava fazendo para o mal, mas Deus, ele é soberano.
Não tem nada que o diabo possa fazer que Deus não possa usar para os seus propósitos maiores, não é? Com relação àqueles que pertencem ao Senhor. Todas as coisas colaboram para aqueles que amam o Senhor. Mesmo quando o ímpio, né? Mesmo quando o ímpio faz as coisas, os governos das nações, eles pensam que eles podem lutar contra Deus, mas eles não podem lutar contra Deus. Hoje, quando nós olhamos o contexto das nações, nós nos lembramos do texto lá de Ezequiel. Ezequiel 37. Hoje a grande expectativa é com relação ao cumprimento da profecia de Ezequiel, não 37, me desculpe, é no 38, a profecia que diz respeito a Gog e Magog, né? E lá no verso 14 diz assim: por isso, filho do homem, profetiza e diga a Gog, assim diz o soberano Senhor, naquele dia quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso, né? Você virá do seu lugar do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Assim diz o soberano Senhor. Acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Aí vai falando, a espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste, derramamento de sangue. Vai falando, vai falando, vai falando. Bom, profetize, filho do homem, contra Gog e diga, assim diz o soberano Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Viu? Vamos ver aqui mais alguma coisa nesse texto. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, meu povo. Não, mas deixarei que meu nome seja profanado e as nações saberão que eu, Senhor, sou o santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá, palavra do soberano, o Senhor. Este é o dia de que falei. Então, aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível. Bom, aí vai falando aqui para diante. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel no vale dos ossos dos que viajam para o Oriente. O verso 14 diz assim, depois dos 7 meses, durante 7 meses as nações de Israel estarão sepultando aqueles que vieram contra eles, né? Para purificar a terra. Todo o povo da terra o sepultará. E o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano Senhor. Depois dos 7 meses, quer dizer, 7 meses eles enterrando os cadáveres daquela guerra, né? Serão contratados homens para percorrerem a terra e sepultarem os que ainda restarem. E assim a terra
será purificada. Então, isso aqui dá uma pista para a gente, o verso 14, que tem a ver com radiação. Eles têm que enterrar os corpos para purificar a terra. Haverá coveiros especiais para enterrar os ossos contaminados, ok? Pela radiação dessa guerra que vai acontecer. Bom, o que está sendo esperado, né? A próxima profecia que está sendo aguardada é esta profecia que diz respeito a Gog e Magog, que é a Rússia numa coligação de nações, ok? A Rússia aliada à Turquia, ao Sudão, Turquia, Sudão, Rússia. Nossa, me esqueci agora, porque aqui na palavra elas estão com nomes, inclusive, diferentes. Esta coligação de nações, Irã, Turquia, Sudão, Rússia, não sei se tem aí uma quinta nação ou são essas 4, depois eu posso verificar. Elas vão subir e atacar Israel, não é? E é muito interessante aqui em Ezequiel, ele fala assim... por acaso vocês não estão vendo? Eu fechei o texto. Deixa eu ir lá novamente aqui no texto de Ezequiel. Quando eu comecei a ler... Onde é que eu comecei? Aqui. A mão do Senhor estava sobre mim, o seu Espírito veio. Ele fala algo interessante. Que ele vai trazer, né? Ele vai trazer os russos, eles ficam exatamente ao norte. Existe uma outra interpretação também, né? Para isso, de que seriam os muçulmanos e não os russos. Diz assim, naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Israel está prosperando de uma maneira como nunca antes vista. O produto interno bruto, a renda per capita de Israel está assim, se multiplicando, e Israel está se tornando uma nação de primeiro mundo, ela está exportando gás para a Europa, aquele país tão pequenininho, não é? Está prosperando e se tornando tão importante economicamente, e a Rússia está empobrecida, a Rússia ela tem muito armamento nuclear, coisas assim... As mais sofisticadas de guerra a Rússia tem, mas eles não têm comida, não é? Porque grande parte do território da Rússia é congelado, é Sibéria. Eles não têm coisas que eles necessitam, como gás, né, para seu aquecimento. E eles estão agora, né, naquela batalha ali da Síria, eles estão agora... contra Israel. Eles estiveram em aliança, mas agora eles se voltaram contra Israel. E estão ao lado ali, né, fazendo essa coligação com a Síria, com o Irã. Então, o cenário já está montado. A Rússia está empobrecida, a Turquia está empobrecida, o Irã está empobrecido e eles estão de olho para saquear Israel, porque Israel está enriquecido. Então, a guerra já não é mais uma questão, né, questões políticas ou religiosas, mas está se tornando uma questão econômica. Por isso, essa palavra. Naquele dia, quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Exatamente. A Rússia, com os seus países aliados ali, eles estão começando a reparar nisso, nas riquezas de Israel, o quanto Israel tem, né, a oferecer se for saqueado. Então, há um tumulto, como sempre, muito grande ali no Oriente Médio, mas é uma preparação, as peças do tabuleiro da história da humanidade, elas já estão posicionadas para esse ataque a Israel. E quando acontecer essa guerra de Gog e Magog, essa invasão dessa potência Rússia, né? Israel é tão pequenino, eles vão fugir de Israel para os montes,
mas o Senhor vai enviar um terremoto, o Senhor vai agir. O próprio Deus vai, mais uma vez, defender Israel e eles vão ser derrotados. Só que quando isso acontecer, vai entrar em cena o anticristo, não é? E ele vai dar um jeito de distorcer a situação, de chamar a glória para si mesmo e vai fazer aliança com Israel. E é onde, então, o templo, né, vai ser erguido e depois o anticristo vai exigir adoração, tudo isso, né? Então, as outras profecias já têm se cumprido. Bom dia, Denise. Paz do Senhor para você também. As outras profecias já estão cumpridas. E quem analisa todo este contexto, quem acompanha o que está acontecendo ali no Oriente Médio, sabe, não é? Que as nações, elas já estão posicionadas. A aliança da Rússia com as nações que a palavra de Deus diz que eles iam se aliançar já está aí praticamente funcionando, né? Israel já está num tempo de grande prosperidade e vai crescer o olho dessas nações ao redor e eles vão vir para saquear Israel. Então é onde os acontecimentos, né, proféticos se desenrolam. A única coisa que nós precisamos olhar e vigiar com relação às profecias é quando, Senhor? Quando, né? Foi a pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. Quando ele, né, listou lá em Mateus 24 os sinais do fim, os discípulos não perguntaram, Senhor, isso vai mesmo acontecer? Não, eles perguntaram, Senhor, quando será isso? Né? Quando é que isso vai acontecer? Onde vai acontecer? Quando vai acontecer? E é esta a única pergunta que nós podemos fazer e tentar responder observando os sinais. Né? Nós temos que estar atentos aos sinais. Né? Deus dá muitos sinais. Assim como os magos do Oriente, eles estavam ali vigiando o movimento dos astros no céu e então eles entenderam, né, que o Messias havia chegado e foram ao encontro do menino Jesus. Da mesma maneira, nós temos que estar atentos aos sinais, porque se você crê que a palavra de Deus ela é fiel, que a palavra de Deus é séria, você vai crer nas profecias. A profecia, ela não muda. O que é a profecia? Deus que vê desde o começo aquilo que vai acontecer lá no fim, ele anuncia desde o princípio o que vai acontecer lá no final. O Senhor, ele é onisciente, ele conhece, ele sabe todas as coisas e ele está olhando, né, o nosso planeta Terra presente, passado, presente e futuro de uma cadeira onde ele se assenta eterna, ele está assentado na eternidade. Então, para ele não tem passado, presente e futuro, tudo é visível aos seus olhos ao mesmo tempo, né? Ele sabe todas as coisas de uma só vez. Não há nada oculto no passado, nem oculto no futuro para Deus. Tudo está debaixo da sua luz, né? Que conhece, que revela todas as coisas. Então, sabendo de antemão o que ia acontecer, o Senhor revelou aos seus profetas. E os seus profetas deixaram aqui registrado para que a gente creia que Deus, ele é onisciente, não é? Que ele pode todas as coisas, que ele é soberano, que ele está no comando, que ele controla a história da humanidade. Então, a profecia que está na Bíblia, na palavra de Deus, ela é certa, ela vai acontecer. Isaías, 700 anos antes, profetizou que a Virgem daria luz a um filho. A Virgem seria capaz de gerar e Maria gerou a Jesus Cristo. Então, Isaías profetizou isso 700 anos antes. Bom dia, Washington.
Veja bem, o que está escrito na Bíblia, as profecias que estão registradas na palavra de Deus, elas não podem ser mudadas. Elas não têm assim, se, não é? Esse se existe para outras condições da Bíblia. Tem coisas que são condicionais, ok? Mas as profecias onde Deus anuncia, né, o que vai acontecer lá no futuro, como essa profecia de Ezequiel, o Vale de Ossos Secos, seguido ali de Ezequiel 38, a Gog e Magog, a guerra que está para acontecer, a próxima profecia que está para se cumprir, ela vai se cumprir. Não tem como voltar atrás, né? O Senhor anunciou porque Ele já viu lá na frente o que ia acontecer. Então, Ele apenas está trazendo ao nosso conhecimento desde já, né? Para que a gente creia que Ele é o Deus que anuncia as coisas que vão acontecer antes mesmo que elas aconteçam. E está aí, né, a próxima profecia que vai se cumprir. Só temos uma pergunta: Senhor, quando? Né? E é aí que nós observamos o cenário internacional, o movimento das nações, e já podemos ver esta aliança da Rússia com a Turquia, com o Irã, com o Sudão, com estes países ali que cercam Israel, para uma invasão, para saquear Israel. E Israel já está suficientemente seguro e rico, né, para despertar a ambição destes países ao redor que estão em grandes dificuldades econômicas. Ao mesmo tempo, o cenário na Europa está um caos. A Europa está em caos, ok? Uma confusão muito grande nos países europeus. A Inglaterra disse que ia sair, né, do mercado comum europeu, depois voltou atrás, depois foi para frente, depois foi para trás, para frente, para trás. E a Alemanha agora também está cogitando, né, deixar o pacto ali das nações na Europa. Por quê? Porque alguns países estão muito convulsionados, como a França, países que estão empobrecidos, né? Eles estão infiltrados pelos partidos radicais muçulmanos, pelos imigrantes que chegaram em grande quantidade. Então, há uma grande confusão, né? A partir do momento em que a Europa se esfriou, né, na fé, o que está acontecendo é uma grande confusão. Bom dia, Washington. Paz de Deus para você também. A paz do Senhor para todos nós que estamos vivendo nesses momentos de conflitos e de muita confusão. Como eu estava dizendo para vocês, o cenário da Europa está prontinho para receber o anticristo com a sua proposta de organização, de colocar a casa em ordem, de estabelecer a paz, não é? Então, tudo está sendo aí, tudo está caminhando, não é? Para que a palavra de Deus se cumpra. E eu espero realmente que aqueles que creem no rapto da noiva, não é? Que creem no arrebatamento, e eu creio no arrebatamento da igreja, não é? Que isso possa acontecer, né? Realmente, e no caso, deveria acontecer aí antes desta guerra Gog e Magog. Quando for estourar essa guerra Gog e Magog, a igreja seria tirada, ok? Por Jesus Cristo, porque aí vai dar início aos 7 anos de tribulação e Deus vai voltar a tratar com Israel, né? Então, é onde a Rússia com seus aliados invadem, Deus de maneira sobrenatural livra Israel
E em seguida Israel faz o pacto com o anticristo. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar este pacto, ele vai exigir adoração do povo de Israel, e é onde entra então a grande tribulação. Em algum momento aí a igreja vai ser retirada. Eu espero que seja no começo dos 7 anos, né? Porque nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. E a tradição judaica com relação às bodas, né? O casamento em Israel, são 7 dias de festa, né? O noivo leva a noiva para 7 dias de festa. E isto, né, é uma maneira, uma linguagem de Deus para nos dizer que o nosso noivo Jesus Cristo vai fazer exatamente isso, vai nos tirar, nos levar para a casa de seu Pai para 7 dias de festa, antes que a gente venha, né, de volta aqui para esta terra, depois dos 7 anos de tribulação, né, os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, quando, né, o Senhor vai permitir a quase destruição desta terra, para que ele então venha e algo novo vai surgir, ele vai vir com a sua noiva, com a sua igreja, para governar durante 1000 anos, né, de um governo de paz. Não sabemos aí se esses 1000 anos eles são literais, né, ou não. O que importa para nós é que nós vamos estar com o nosso amado, com o nosso Jesus, e ele de direito vai vir para tomar o que é seu, né? E nós vamos vir com ele e vamos nos deleitar, tendo a Jesus Cristo como Senhor, governando sobre todas as nações da terra, um governo de paz, de justiça, não é? De alegria, esse desejo que nós temos no nosso coração para o Brasil, de ver uma nação próspera. Falar sobre o Brasil, eu andei conversando, eu sempre converso, né, com a Francisca, lá na Índia, e eu vou contar para vocês o que é que ela me falou. Então, eu estava conversando com a Francisca pelo seguinte: vocês sabem que eu estou com um propósito de voltar à Índia e ao Nepal mais para o final do ano, a partir de agosto ali em diante, é o meu projeto de estar voltando, porque os trabalhos que eu deixei lá frutificaram, né, grandemente, e eles estão clamando ao Senhor para que eu possa voltar. E eu tenho falado com vocês sobre isso, inclusive eu tenho desafiado você a me enviar para a Índia, a fazer parte, né, de tudo isso que Deus vai estar realizando. Na verdade, este projeto, né, eu creio que é do coração de Deus, não do meu, porque eu preciso totalmente da graça dele para conseguir sobreviver ao clima ali na Índia, no Nepal. Os desafios, né, são muito grandes, e eu confesso que humanamente eu não teria como dar conta, né, de tudo que eu preciso suportar e passar para fazer ali a vontade do Senhor. E eu quero passar 6 meses fora da minha casa. Ai, Jesus, 6 meses, né? De, assim, hospedada ali, hospedada aqui, hospedada ali, hospedada aqui. E o conceito, né, de estar hospedada, no caso, não é num hotel, não é num lugar, assim, bacana, não. Não é? É naquelas casas pobres,
extremamente, né, sem recursos, é onde eu vou me hospedar, porque eu vou vivendo o que a população está vivendo, eu vou me identificando com as pessoas, eu vou no transporte que elas vão, eu como o que elas comem, eu durmo onde elas dormem, passo o sofrimento que elas passam. Muito bem. Então, como hoje eu comecei o programa falando, né, a igreja ela é chamada a sair para fora. E eu, então, estou ouvindo o chamado do Senhor e indo para fora, aonde a minha luz possa, a luz de Jesus na minha vida, possa brilhar nas trevas, possa fazer realmente a diferença. Porque você acender luz aonde já tem luz, do que adianta isso, né? Tudo bem, né? Se você quer deixar o lugar mais iluminado e você acende mais luz onde já tem luz, ok, vamos iluminar mais ainda. Mas não é justo que um lugar seja muito iluminado, enquanto o outro não tem nenhuma luzinha e está em completa treva. Onde as pessoas estão caindo no buraco da perdição eterna, sem nem saber que estão caindo, porque elas estão completamente cegas, não é? Não receberam a luz do Evangelho da glória de Jesus Cristo. Então, não seria justo. Muito bem, então, eu estou planejando ir, ok? E eu quero levar você comigo. Para isso, você precisa se alistar aí no meu WhatsApp e, né, acompanhar tudo de pertinho com a sua oração e fazendo a sua oferta de fé para que eu possa ir e possa ajudar as pessoas lá. Ok? Então, o meu WhatsApp, vocês já devem ter decorado até, né? Vocês que me acompanham todo dia, é o 32 9 9195 9489. 32 9 9195 9489. Você me adiciona para você me acompanhar, inclusive, nessa viagem, tá ok? Eu devo fazer muitos faces a live, mandar informação no WhatsApp. Então, a Francisca, que é essa viúva que a gente sustenta essa família há quase 8 anos, eu vou estar hospedada com ela. E ontem eu perguntei para ela, o que é que você come no café da manhã? Aí ela falou assim, às vezes é arroz com legumes, eles comem uma comida mesmo, né? E tal. Eu falei, mas aqui no Brasil a gente come, né, assim, assim, assim. De manhã, café com pão, leite, manteiga, né? Na hora do almoço você tem ali os verduras, os legumes, arroz, feijão, uma carne. Né? Depois, no meio da tarde, você tem ali um cafezinho, um lanchinho. De noite, alguns jantam, fazem um lanche mais reforçado. E às vezes ainda tomam um chá com bolacha antes de dormir, né? Um chá com torradas. Bom, são 5 a 6 refeições diárias. E o que ela me disse? Ela come uma vez só por dia. Vocês acreditam nisso? Ela faz uma única refeição por dia. Eles são africanos, né? Estão ali na Índia. Uma única refeição por dia, porque ela jejua. Jejua, né? Todos os dias está jejuando. Os filhos dela são, né, adolescentes, são jovens. Na segunda-feira, eles fazem uma única refeição. Eu falei, não vou não, você vai me fazer passar fome na sua casa. Ela ficou meio desesperada. Não, mãe, a gente vai fazer tudo que você gosta de comer. É só você falar o que você quer que a gente faça. Eu falei, eu tô brincando, né? Mas quando eu chegar aí, acabou o jejum. Igual na Bíblia fala, né? Quando chegou o noivo, os discípulos não jejuaram mais, né? Falei, não, eu vou acabar com esse seu jejum aí, que isso? Ela falou, não, mas eu não sei como sobreviver espiritualmente se eu não estiver, né, jejuando. Eu falo, bom, então eu que como tudo isso, tô pouco espiritual, não é? Ela, não, mas você é muito espiritual. Eu falei, tá bom, vamos ver o que vai dar isso, né?
comem uma vez por dia. Ela come uma vez por dia. Eu falei, como que você consegue? E tá bem gordinha, viu? Tá bem gordinha. Bom dia, João. João de Oliveira, seja bem-vindo. Ele está dizendo, conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. É isso mesmo, formosos sobre os montes, os pés dos que levam, né? Eu andei por aí, eu fui para o norte, né, do Brasil, e andei por lugares, acabei ganhando um bicho de pé. Olha que glorioso, né? No peito do pé, um bicho de pé. Agora, como eu estava comentando com vocês, a missionária que foi para o meio dos índios, né? Tem até que falar para você o nome dela, o nome do livro, que eu não registrei muito bem. Ela ganhou, estava com 20 bichos de pé no pé dela que ela teve que tirar. Olha bem, ela pisou num ninho de bicho de pé, no mínimo, né? Então, apesar de serem formosos os pés, eles não estão a salvo dos bichos de pé. Amém? Alô? Giddy, overwhelming joy of love come and overtake us. Sim, mas o que a Francisca falou, eu ia comentar com vocês. Ela diz o seguinte, que neste governo do Bolsonaro, que ele vai ser reeleito, ele vai ficar 2 períodos no governo, e que o Senhor vai restaurar o Brasil, vai tornar a nação brasileira próspera. Próspera. Justa, né? Que isso vai acontecer. E eu acho que é parte do plano de Deus, porque tudo é parte do plano de Deus para as nações. O Brasil vai ser como uma cidade de refúgio, vai ser um lugar, né, onde as nações que estão em guerra, em turbulência, vão vir para cá, como foi no passado. Quantos imigrantes o Brasil recebeu? Quantos italianos, alemães, todos fugidos das guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quanta gente fugiu e pôde refazer a sua vida no Brasil. Os próprios sírios que estão tendo que deixar, né, a sua nação, a Síria está sendo destruída, quantos sírios sendo acolhidos no Brasil. O Brasil é uma nação de acolhimento, né, que recebe sem problemas pessoas de outras nações, porque nós somos um povo que fomos gerados, né, do índio, do negro, do português, nós já nascemos assim, né, com várias faces. Então, eu creio que neste momento de grande tribulação que vai vir sobre as nações da terra, o Brasil vai ser um jardim, vai ser um local de refúgio. E talvez, né, tenha chegado o momento de Deus estar restaurando a nossa nação para que ela cumpra o chamado dela de ser bênção para todas as nações da terra, não é? Esse pode ser um meio, essa pode ser uma estratégia do Senhor. Então, Francisca, ela me falou, tipo uns 2 anos antes da eleição, ela me falou, o Senhor vai levantar sobre o Brasil um homem cristão. E que ela perguntou ao Senhor, por que não um nascido de novo? E o Senhor falou, não, eu vou usar este homem. Ele é temente a Deus, ele é um cristão, e eu vou usá-lo para abençoar a nação brasileira. E aí passou um pouquinho, veio a candidatura do Bolsonaro, eu comuniquei a ela, falei, olha, eu acho que este homem é o Jair Messias Bolsonaro, que tem inclusive esse nome Messias, né, profético aí no meio do nome dele. E você olhando a história dele, você vê que Deus o preparou, né? Que Deus já tinha falado, quando ele formou na academia, a mão, uma senhora já tinha falado para ele, eu estou te entregando a espada, né? Eu estou entregando essa espada ao futuro presidente da nação brasileira. Essa senhora profetizou, né, na vida dele, isso lá quando ele tinha uns 18 anos de idade, né? Demorou um tanto para cumprir essa profecia, mas a profecia, né, se cumpriu. E Francisca disse, né, que haveria este homem levantado por Deus
E quando surgiu o Bolsonaro, eu falei, olha, este homem, ele tem o lema Deus acima de tudo, né? Brasil acima de todos, não, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, isso, né? Quando ele levantou essa bandeira, Deus acima de tudo, e ele levantou João 8,32, ele levantou uma bandeira da palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará, né? Que o Brasil seja liberto pelo poder da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E esses ímpios que ocupam a imprensa, que ocupam os lugares de formação de opinião pública, que estão lançando as pessoas, que estão mobilizando as pessoas contra o governo, elas não vão prosperar nos intentos malignos dela, elas vão ser envergonhadas, elas vão ser derrubadas, porque este governo que está aí está pela vontade do Senhor. É pela vontade do Senhor, né? Bom, então o que nós temos que fazer? Temos que orar para que esses homens e mulheres que estão assumindo as cadeiras de governo sobre a nossa nação, que eles sejam inspirados pelo Espírito de Deus, que eles sejam governados pelo Espírito Santo de Deus, que eles tenham inspirações, pensamentos que venham de acordo com a vontade de Deus, para que o Senhor seja exaltado na nação brasileira, para que possamos cumprir o nosso propósito como nação e individualmente como brasileiros, né? Porque o destino da nação está... determina o destino de cada um de nós, está entrelaçado com o destino de cada brasileiro. Não há como separar o destino do Brasil do destino do brasileiro, ok? Então, nós precisamos nos manter em oração para que o Brasil cumpra o chamado dele, para que a igreja brasileira entenda que eclésia significa sair para fora, que haja um grande avivamento de oração nas ruas do Brasil, que a igreja assuma o seu papel preponderante e que essas forças malignas caiam por terra, ok? Que haja uma restauração que atinja todos os setores da nossa economia e da nossa sociedade, que o Brasil possa se alinhar com a palavra de Deus, que os cristãos sejam cristãos de caráter, que glorifiquem o nome de Jesus Cristo e que o Brasil possa ter riqueza suficiente para que sejamos enviados às nações da terra para completar a tarefa que o Senhor nos deixou. Voz maravilhosa desse cantor, né? Um casamento, eu gravei isso de um casamento lá em Israel. Lindo, não é? O Salmo 72 de Salomão, escrito por Salomão, diz assim: reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua.
que o Senhor possa abençoar os nossos governantes. E, gente, o Espírito de Deus é surpreendente. Eu falei, Senhor, o que é que vai ser o programa hoje? E eu vim assim, eu não sei o que é que vai ser o tema do programa hoje. E, de repente, eu me encontro aqui, a 2 minutos de encerrar o nosso tempo. Eu sequer li as nossas gotas de sabedoria lá no livro de Provérbios. E, mais uma vez, não consegui compartilhar com vocês sobre o caminho de morte. É realmente incrível, não é? Como o Espírito do Senhor, ele tem a sua vontade própria. Eu falo, Senhor, toma em tuas mãos este programa. E o Espírito de Deus, ele assume. E ele traz o tema, e ele traz a palavra, e ele traz o assunto. E quando a gente vê, acabou o nosso papo, acabou o nosso tempo, não é? Não se esqueça, meio-dia, quando você ouvir, badalou meio-dia, fala, Senhor, abençoa a nossa nação brasileira. Não deixe de levantar o seu clamor a Deus, porque quando você clama pela sua nação, quando clamamos pelo Brasil, nós estamos clamando, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade no Brasil, na vida dos brasileiros e nas nações que dependem da nação brasileira para abençoá-las, ok? Com a proclamação do Evangelho, né? Com o testemunho de Jesus Cristo. Bom, nem falei do projeto Asra hoje, mas nós vamos enviar essa semana, não é, o suporte da Escola Asra. Não se esqueça de fazer o depósito, né, da sua oferta. E o meu WhatsApp, já falei para vocês. Você vai estar acompanhando. Amanhã, sexta-feira, eu comento algo interessante, né, que aconteceu lá na Escola Asra. E aí a gente compartilha, porque acabou mesmo o meu tempo. Ok? Deus te abençoe. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.